Olá pessoal, sejam bem-vindos aí então para mais um vídeo do canal Aprendendo e Praticando. E hoje eu vou trazer para vocês aí como testar o transistor Darlington. Muitos às vezes nunca ouviu falar num Darlington ou já pegou algum transistor desse e não conseguiu testar, não sabendo que ele é um transistor especial, é um transistor Darlington. Geralmente são a família dos chips 120, 122, tá? Ele é um transistor dessa forma assim, ó, desse jeito, bem típico do chip, né? É bom salientar que os chips, tem alguns chips que não são Darlington, então você tem que ver no datasheet, tá? No caso desse aqui é um chip 122, tá? Um chip 122 que eu vou testar agora, mas serve para todos os Darlington. Mas antes de testarmos é necessário que se faça uma explicação sobre como é esse transistor. O Darlington ele foi projetado para que ele possa conduzir uma alta corrente, para que tenha alta eficiência, né? Então ele foi utilizado muito antes dos MOSFET. Ele usava em amplificadores de som, ele é um antecessor do MOSFET. Então ele na verdade ele é dois transistores acoplados um com o outro. Aqui no caso eu estou analisando um NPN, tá? Um NPN. Mas o PNP é a mesma coisa, só que com símbolo ao contrário, né? E ele tem algumas características, por exemplo, físicas, né? Internamente, tudo isso aqui é interno do transistor, é quase um circuito integrado, porque ele tem três componentes dentro dele. Ele tem dois transistores acoplados, um com o outro, para que fique, dar um reforço de corrente. Ele tem dois resistores internos, que varia de transistor para transistor. No datasheet tem o valor desses resistores, mas normalmente está em torno de 8K e mais um aqui, um pequeno, de 0,12 ohms, então ele seria realmente 8K entre a base e o emissor, tá? Porque aqui nós temos aqui dois transistores, mas nós temos aqui os terminais externos, fica a base, o emissor e o coletor aqui, certo? O símbolo dele físico é esse aqui, o tipo 122, em que o terminal da esquerda é a base, do meio é o coletor e o da direita é o emissor. Sendo que o coletor é ligado na carcaça, tá? Então, se for fazer uma substituição de um transistor que esteja no dissipador, tá? Ele é metálico aqui, geralmente a carcaça. Então, às vezes ele não pode encostar na carcaça, porque ele vai estar com o coletor ligado aqui. Geralmente o coletor tem no NPN tem o positivo, né? Então, às vezes o dissipador está ligado na carcaça do aparelho, então você não vai provocar um curto-circuito. Então, quando retirar o transistor, cuidado, vai ter um isolamentozinho de mica, uma plaquinha e mais um plastiquinho aqui para isolar, né? Então, tem que tomar esse cuidado aí. O símbolo do transistor Darlington é esse aqui de baixo, um NPN, base, coletor, emissor, e esse transistor ele tem um diodo entre o coletor e o emissor polarizado inversamente. E isso aqui é muito interessante na hora do teste, tá? Porque ele vai aparecer ali, esse diodo, tá? Logo nós vamos ver ali. Então, entre o coletor e o emissor, nós temos um diodo, no caso do NPN, o cátodo é ligado no coletor e o anodo no emissor, ou seja, está polarizado inversamente aqui. Porque quando o transistor estiver polarizado, aqui no coletor vai ter a tensão positiva, né? Então, nós estamos com o cátodo aqui. Não vou entrar em pormenores, mas é mais para teste. Então, nós temos que considerar, quando formos testar um diodo, um transistor Darlington, que ele tem, entre a base e o emissor, ele tem um resistor de mais ou menos de 8 a 10K, tá? Você tem que considerar isso. Essa resistência aqui, ou ela raramente ela vai diminuir, tá? Então, não há necessidade assim da gente ter uma tensão muito na resistência em si, mas sim na queda de tensão, tá? Um fato interessante nele também, uma característica, os transistores comuns, né, os bipolar normal, a tensão base emissor é 0,7 volts, em torno disso, né? 0,6, 0,7. O Darlington, olha aqui, nós temos aqui uma tensão base emissor de em torno de 1,3 volts, ou seja, mais de 1 volt. Então essa é uma característica dele, essa tensão é maior, né? No transistor normal ali, um chip normal, você vai, estou dizendo normal, aquele que não é Darlington, né?
Você vai encontrar essa tensão de 1,3 volts, certo? Então esse diodo vai estar ligado aqui também, e nós temos a tensão diferenciada. O símbolo dele aqui, o que diferencia o Darlington no circuito é essa barrinha lateral junto com o coletor aqui, ó. Tem duas barrinhas. Algumas literaturas mais modernas nem trazem esse tracinho e também não traz o diodo aqui, tá? Vai ficar só como se fosse um transistor NPN, dessa forma assim, ó, né? Aqui, normal. Vai ficar assim, ó, tá? Normal aqui, ó. Então, para você saber se ele é Darlington mesmo, só através do datasheet, tá? Então, aqui, sabendo dessas características, né? O Darlington, ele drena altas correntes também. Não é raro você encontrar Darlington drenando 10 amperes, 5 amperes, tá? Uma corrente bem alta, tá? O Darlington é o cara que inventou ele, né? Que inventou essa configuração aqui. Na verdade, alguns circuitos não usam o transistor Darlington, mas usa essa configuração de transistor. Colocam 2 transistores no circuito e é a configuração Darlington, tá? Então aqui temos aqui então essa característica do transistor, né? Eu vou usar o teste aqui em cima mesmo, talvez vai apagar, vai borrar. Eu fiz aqui o teste, é o tipo 122. Eu usei esse meu multitestador. Nós notamos aqui, ó, um ganho bem baixo, tá? O ganho de corrente dele é de baixo valor, tá? Dificilmente você vai encontrar um Darlington com ganho maior do que 40, 50, até 100. Mas 100 é difícil. Então aqui, se você fosse fazer um teste aqui, você fosse se basear no ganho e não soubesse o que é um transistor Darlington, você ia ver que um ganho 31, o transistor estaria totalmente errado, porque normalmente os transistores ganham de 100, 200 para cima, né? Mas a característica do transistor Darlington é esse ganho bem baixo. Esse aqui está com 31, é normal. E a tensão base emissor, 1,34 volts. Tá vendo ali? E geralmente é 0,7. Então já é maior essa tensão base emissor. E a corrente coletor aqui de teste é uma corrente muito baixinha, que foi aplicada de 6,1 mA. Tá? E temos aqui então a distribuição dos terminais. E com o multitestador, esse teste nós podemos fazer. Tá? Ele já identificou que é um Darlington. Pode ver que ele nem apresenta o diodo ali, ó, mas ele apresenta o que é um Darlington. E o símbolo também é normal, ó, tá? Mas em literaturas antigas você vai encontrar essa barrinha aqui no coletor. Tá? Agora, como é que nós podemos fazer o teste com multímetro? Que é interessante nós fazermos o teste com multímetro, porque nem todo mundo tem o multitestador, né? Então agora eu vou passar então a fazermos esse teste com o multímetro digital, tá? Depois eu vou fazer com o analógico. Os dois dá para fazer. Estou usando para teste aqui o DMT99, certo? Eu vou colocar na escala de diodo, é isso que você vai fazer aí no seu multímetro, escala de diodo. Esse multímetro digital ele apresenta 3 volts de tensão, então vai dar para testar tranquilamente que a tensão base emissor dele é 1,3 volts. Né? Vamos ver aqui então. Nós temos que é um NPN, então a ponta positiva, não a vermelha, mas a positiva nesse caso é positiva, eu coloco na base. Entre a base e coletor deve haver 0,7 volts, próximo disso. 0,64. Entre base e emissor já é maior, 0,89. Deu uma diferençazinha com o multitestador, mas você tem que levar em consideração apenas que é maior. Tá, ó, tá 0,9 volts aqui no multitestador, deu 1,34. Tá? Mas depende da temperatura, né? Tudo isso. Então, transistor normalmente não vai dar a mesma leitura em um multímetro ou outro, porque varia muito, né? Por causa da temperatura, ela modifica muito os testes, certo? Então aqui, ó, tá? Entre base, coloquei a vermelha na base, preta no coletor, condução de 0,65, e entre base e emissor, 0,9. Tem que dar essa diferençazinha entre base e coletor, ó, e base emissor, mais ou menos 200 milivolts de diferença aqui, tá? Então, esse é o primeiro teste que fazemos.
Agora nós vamos fazer o teste do diodo interno, que está entre o coletor e o emissor, né? Então nós vamos colocar a ponta vermelha no emissor e a ponta preta no coletor, e nós vamos ter que ter uma queda de tensão normal de um diodo. Olha lá, 0,6 volts, 0,5, tá? Que é normal, ó, tá? Agora nós invertemos, tá? A ponta positiva no coletor e a ponta negativa no emissor, não pode haver tensão nenhuma. Isso indica que o transistor Darlington está em bom estado com o multímetro digital, certo? E aqui você coloca na escala de bip, vou colocar aqui no bip, nem precisava ter tirado ele automático, esqueci disso. Você coloca aqui no bip, ó, e o coletor, ele bipa, dá 0 ohms, ó, certo? Talvez o microfone não pegue o bip, pegou. Olha lá, tá vendo? Aqui ele é conectado internamente, tá? É o coletor e a carcaça, e eu volto a salientar, cuidado quando você for trocar ele, que tem que ter o isolamento ali. Agora vamos fazer esse teste com o multímetro analógico. No multímetro analógico, nós vamos utilizar a escala X10, ou vezes 10, da escala ôhmica. Mas, uma coisa interessante, sempre te ensinaram a medir transistor com multímetro analógico errado, certo? Por quê? Eu também aprendi errado. Eu sempre procurei medir a condução dele em resistência. Ou seja, você vem, coloca, né, geralmente aquele teste básico de transistor que todo o técnico aprende, né? Entre base e coletor emissor, ó, conduziu. A gente fala que conduziu aqui na escala ôhmica. E base emissor também conduziu. Mas não é aqui que você vai se focar. Você vai focar numa escala que tem aqui, tá, gente, no multímetro analógico, que muita gente não sabe, tá? Que é essa tensão aqui, ó, LV. Tá vendo a LV aqui? Ela vai dar a queda de tensão das junções do transistor. Começa aqui no zero, ó, LV aqui, ó, tá? Que é 0 volts. Aí vai dar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, dá 1 volt. Tá? E aqui você vai interpretar aqui, tá? A queda de tensão dele. E para isso eu vou usar, acho que uma garra jacaré. Vai ficar melhor para a gente interpretar aqui. Eu vou tirar aqui da minha fonte uma garra jacaré, que eu acho que vai ficar melhor para a gente testar aqui para vocês verem, porque o foco não pega. Isso serve para qualquer transistor, não só o Darlington, tá, pessoal? Então, quando for testar transistor com multímetro analógico, não é na escala, não é no mostrador de resistência. A escala, sim, ele vai funcionar aqui como uma fonte de tensão para nós, tá? Ele fornece aqui 15 mA, tá aqui, ó, de corrente, enquanto que o multitestador, ele forneceu apenas 6 mili. Aqui ele vai fornecer 15 mA. Então ele vai fornecer aqui 3 volts, tá? Se a pilha estiver boa, com 15 mA. Tá? Então por isso, esqueça o mostrador ali de resistência. Você vai medir tensão, queda de tensão, tá? Então ele vai ser agora para nós, ele vai se transformar o nosso multímetro no teste de transistor numa fonte de tensão de 3 volts por 15 mA. Tá? Acredite em mim, isso é verdade. Vai falar, pô, Levi tá aí. Esses dias o pessoal brigou comigo no comentário, porque eu falei que na escala X10 tem 12 volts. O cara falou, mas como tem 12 volts? Só tem 3 volts no multímetro, só 2 pilhas. Não, o multímetro tem 2 pilhas e mais 9 volts de uma outra bateria. Então os 9 mais os 3 dá 12. E aqui também muita gente pode achar, mas como? A gente mede a condução do transistor em resistência. O multímetro não é um resistor, gente. Transistor não é um resistor. Ele é um semicondutor. Então a gente precisa de uma tensão para que ele rompa a barreira de potencial dele. Multímetro analógico. A ponta vermelha é negativa, a ponta preta é positiva, tá certo? É o contrário, tá?
Não me pergunte por quê, não vem ao caso, acredite em mim. Então, no NPN, né, nós temos que colocar o positivo na base, que seria a ponta preta. Aqui, tem que cuidar para não curto-circuitar. E a ponta vermelha, então, vai no emissor. Olha lá, tá? Tá dessa forma aqui. Agora, vamos medir base coletor. Desculpa, tá no coletor, tá? Ó aqui, o que eu te falei, a queda de tensão. Deixa eu achar alguma coisa aqui para que a gente possa ficar bem técnico, bom de prova. Ó, aqui é 0,5 volts, ó, meio volts, aqui é 1. Tá dando 0,6, 0,7 volts de queda de tensão entre base e coletor, certo? Não é aqui na resistência. A gente testava aqui, ó, jogava aqui, conduziu, tá bom, não conduziu, né? Mas não. Nós estamos medindo aqui uma tensão de carga, tá? Uma queda de tensão. Ou seja, ele está aplicando 3 volts e está tendo uma queda de tensão de 0,7 em cima do transistor. Absolutamente normal, que é a queda de tensão da junção. Agora nós vamos fazer coletor, base emissor. Ó, base emissor. Olha lá, deflexionou, mas agora vocês vão ver que entre base e emissor, como que o multímetro analógico é muito mais preciso e confirmou o que nós medimos aqui no multitestador. Olha só, a tensão base emissor aqui, ó, tá dando, o foco tá bem ruim aqui, tá dando 1,34 volts entre base e emissor, tá? Vamos ver quanto tá dando aqui no nosso multímetro analógico. Aqui, ó, 1 volt, tá vendo? 1 volt na LV, 1,1, 1,2, 1,3, bateu com o multitestador. Meu multímetro digital é muito melhor para testar semicondutores, acredite em mim mais uma vez. Tá? Comece a testar seus semicondutores com multímetro analógico. Talvez você não fazia isso porque não sabia dessa escala LV, que é essa queda de tensão. Ó. Entre base e emissor, então a queda de tensão é de 1,3 volts. Bateu com o nosso multitestador, né? Beleza? Agora vamos ver o diodo, né? O diodo está polarizado inversamente. No emissor aqui está o anodo, né? Então nós vamos colocar aqui o positivo do multímetro, que é a ponta preta, e a ponta vermelha no coletor. Conduzir o diodo, olha lá, tá vendo o diodo conduzindo, que é esse diodo aqui? Olha lá a tensão, 0,7 volts, um pouquinho menos, 0,65, né? Tá? Bateu com o multímetro digital. Então nós fizemos esses testes aí com queda de tensão. É assim que se testa um transistor Darlington, tá? Existem outros testes que se dá para fazer com tensões maiores, para que você possa ver a tensão coletor-emissor, né? A VCO, né? Tensão coletor-emissor com a base aberta, mas aí você precisa de uma tensão maior. Esses transistores, geralmente, a tensão coletor-emissor vai passar de 100 volts, então nós só temos aqui 3. Então não dá para saber se o transistor é falsificado ou não. Mas não perca aí os próximos vídeos, que eu vou trazer um equipamento, tá? Vou até mostrar para vocês, vou fazer aqui já um spoiler, né? Já chegou aqui para nós. Aí pessoal que gosta disso, Wagner aí, ó. Olha o que chegou aqui, tá? Essa belezura aqui, ó. Deixa eu tirar daqui. Já estou preparando o vídeo aí, galera, que gosta de equipamento novo. Aqui o DY294. Esse equipamento aqui, ele fornece uma alta tensão, tá? No caso esse aqui oferece, ó, cerca de 1.400 volts. Está com a bateria esgotada, que eu fiz alguns testes, mas ele chega a 1.600 volts. Então ele consegue testar a tensão VCO, tá? E também ele consegue testar um transistor completo aqui, ganho, tá? Com várias correntes de base. Testa os circuitos integrados da família 78, 7805, 7806, né? Capacitor, tudo ele vai testar com uma alta tensão. Mas esse teste a gente não consegue fazer com... Deixa eu só desligar aqui.
Esse então foi com spoiler aí para um próximo vídeo que a gente vai fazer. Aí logo logo vai chegar aí, tá? E equipamento muito interessante. Estou estudando ele ainda e vou passar a fazer um vídeo para vocês. Tá aí, pessoal, como testar o Darlito então, né? Tomara que tenha caído bem para você aí, que sirva para você, para o teu aprendizado. Compartilha o vídeo aí, pessoal, e se inscreve no canal. E agora também você pode ripar o canal, ripar o vídeo lá, dar uns pontos pra gente, daí o YouTube me joga mais pra frente aí, pra gente estar concorrendo com os canal aí. Você viu que é uma informação aqui muito boa, né, pessoal, útil. Então ripa aí o canal pra gente, agradeço ao Wagner que ripou, né, aí que tem ajudado a gente. Ripa e coloca no comentário, ó, deu uma ripada lá no teu canal, tá, pessoal? Então um grande abraço aí pra vocês e até o próximo vídeo. Um teste também que nós podemos fazer, que eu esqueci, que é interessante a gente fazer, antes que eu esqueça, eu disse que entre a base e o emissor tem um resistor de valor de 8 a 10K, próximo disso. Vamos ver se isso é verdade. Isso independente do sentido do teste, tá? Nos dois sentidos deve haver mais ou menos 8K. Então vamos lá, base, ponta na base, qualquer uma, vermelho ou preto, e outra ponta no emissor. Note no multímetro, 7,1K. Vou inverter a ponta, né? Vamos lá, 7,2. Tá? Então as medidas são muito próximas, até mesmo a mesma medida, tá? Então vamos ver com o multímetro analógico também, se essa tensão se essa resistência a gente consegue pegar. Vou trocar as ponteiras aqui. Esqueci que esse multímetro aqui não pega ponteira comum. Então vamos lá, vou colocar aqui as ponteiras para a gente poder fazer esse teste nos dois multímetros. Então eu vou ter que ter aqui uma, vamos ver qual a escala que a gente vai usar. Eu vou usar aqui a escala de vezes 10K. Então vou aqui agora curto-circuitar as pontas. Ah, eu tô sem bateria, então vou ter que usar a X1K. Tá? Vezes 1, dá bem aqui no comecinho da escala, tá? Vezes 1K, tá? Então vamos ver. Vou colocar aqui a ponta preta na base e a outra ponta no emissor. Tem que dar próximo de 8K. Vamos ver se está dando isso mesmo. No multímetro digital analógico deu menos. Está dando mais ou menos 3K. Tá? No caso do multímetro em si, né? E sensibilidade, né? Olha lá. Mas tá, ó, agora vamos ver aqui ao contrário. Na contrário já deu um pouquinho mais, porque também vai depender da tensão da bateria do aparelho, tá? Tá dando aqui, ó, 8K, tá vendo? 8K. Então, em um dos sentidos, entre base e emissor, deve haver uma resistência próxima a 10K, certo? Ó, tô na X1, tudo que der aqui é 1000, então 5.000, 5.500, 6.000, mais ou menos 6K, tá? E então tá aí, pessoal.